Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Antes de falar propriamente do assunto deste vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Por que você acha que o governo Bolsonaro é tão querido pelos ricos? Por que você acha que o governo Bolsonaro é tão amado pelos empresários? A nova pesquisa Datafolha indicou que os mais ricos adoram Bolsonaro, o amam de paixão. Aliás, é a primeira vez na história que eu vejo o rico se empenhando na pré-campanha de alguém. Que eu vejo o rico indo à televisão falando abertamente que quer este presidente. É a primeira vez que eu vejo o rico, por exemplo, dar tanta abertura. Mais de 200 empresários fizeram um grupo, inclusive, para apoiar atos a favor de Jair Bolsonaro. Nunca antes na história a gente tinha visto assim uma manifestação tão grande de gente rica a favor de um presidente. E eu te pergunto, por que os ricos gostam tanto de Bolsonaro? Ele é o preferido deles. Inclusive, o Silvio Santos, por exemplo, já chamou os dois filhos do Bolsonaro para fazer programa com ele, coisa inédita. Porque até o momento que a gente sabe, o programa Silvio Santos convida artistas, mas aí ele convidou políticos. E depois, o Silvio Santos também convidou o dono da van. O dono da van, para quem não sabe, é aquele chamado velho da van, que apoia Bolsonaro incondicionalmente, se vestiu de verde e amarelo, pousou ao lado do Bolsonaro em várias ocasiões. Roberto Justus também gosta do Bolsonaro, votou em Bolsonaro. O Edir Macedo, sempre que pode, faz entrevista exclusiva com o Bolsonaro. E é um apoiador assim, sabe, incondicional. Ele coloca toda a sua rede, R7, Record News, para falarem bem do Bolsonaro. E o que falar do dono da Rede TV apoia Bolsonaro demais. O Silvio Santos não só levou os filhos do Bolsonaro, como levou o próprio Bolsonaro para o programa dele. E o Ratinho também, milionário, ama o Bolsonaro. E a pergunta que não quer calar, por que esses homens do poder querem tanto o Bolsonaro lá, do jeito que ele está? Por que, apesar de tantas reclamações, direitos trabalhistas sendo retirados, a reforma da Previdência que vai impedir que 70% das pessoas que vão procurar aposentadoria não vão conseguir? E por quê? Agora eu te pergunto, e por que você, que é pobre, apoia também um governo que é alardeado e aplaudido pelos ricos? Deixa eu falar aqui para vocês, detalhar isso, só para você ter uma ideia. A reprovação de Bolsonaro chega a 36%. A aprovação dele chega a ter 30%. 30% acha que é bom. Desses 30%, a maioria deles está no empresariado. Dentre os que apoiam o Bolsonaro assim, de uma maneira escancarada e com muita alegria, está o empresariado. 58% deles apoiam Bolsonaro e 44% dos mais ricos, 40% da região sul. Ou seja, Bolsonaro está atrelado muito à elite, Bolsonaro está atrelado ao bem dos ricos. E olha, ainda mais, 39% dos evangélicos neopentecostais o apoiam, 37% são de pessoas brancas. Gente, isso tudo reflete uma coisa: empresários, ricos, sulistas, evangélicos são os que mais apoiam Bolsonaro. E ele é rejeitado pela maioria dos mais pobres, dos negros, dos desempregados, dos nordestinos e daqueles que têm religião afrodescendente. É incrível como nós temos uma separação nítida. De um lado estão os pobres, do outro lado estão os ricos. Os ricos adoram o governo Bolsonaro. Mas como dizia um grande filósofo antigo, né, da época dos iluministas, Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia assim, que o governo bom é aquele que apoia o pobre. E que se o pobre não está contente, o governo não é bom. Porque a maioria das pessoas são pobres. E nós verificamos em toda a história, a gente verifica sempre o pobre e o rico. Aquele que tem e aquele que não tem. Os plebeus e os cidadãos, os romanos, os ricos, a classe nobre. A classe nobre sempre comandou a política. Aqui no Brasil não foi diferente. Quando aconteceu uma ruptura, a classe rica percebeu que não era tão bom. Porque houve muitos direitos para o trabalhador. Os aposentados se aposentavam, aliás, as pessoas que queriam se aposentavam. E sempre tinha alguém de olho na questão trabalhista.
a justiça do trabalho, a questão ambiental. Mas agora com Bolsonaro, o empresário sentiu que pode tirar a carga, a chamada carga tributária sobre ele e colocar na costa do trabalhador. É muito melhor o trabalhador estando triste do que o rico estando triste. Para o Bolsonaro, o que importa é o rico estando alegre. Porque se o governo federal tem o apoio dos mais ricos, da elite, dificilmente cai. Então é isso que ele pensa também. Agora, vejam bem, além dos ricos que apoiam Bolsonaro, 39% dos evangélicos neopentecostais. É o evangélico, que é dirigido pelos pastores ricos, pelos líderes da igreja, como Silas Malafaia, como Valdemiro Santiago, essas pessoas, o Edir Macedo, que é dono da Igreja Universal, e aí fazem com que o Bolsonaro seja aquilo que não é. Não é cristão. Todo mundo sabe que o Bolsonaro não é cristão. No entanto, eles colocam o Bolsonaro como se fosse o ícone da cristandade, mesmo não sendo. O importante é que ele serve a esta elite. Agora veja bem, o Bolsonaro, ele é rejeitado das pessoas que rejeitam o Bolsonaro, 55% é da religião afrodescendente, 50% são moradores do Nordeste, 50% indígenas, 48% dos negros e 46% dos mais pobres. Mas o que mais me chamou a atenção nessa pesquisa da Datafolha não foi nem isso, porque está de cara que o Bolsonaro é amado pelos ricos. O que mais me chamou a atenção foi que 80% das pessoas entrevistadas disseram não confiar na palavra do Bolsonaro. 43% disse nunca confiamos. 37% disse confiam apenas. Desses 37 mais 43, 80% das pessoas dizem não confiar. Não tem confiança no que ele fala. Agora, veja bem, 80% diz que não confia. Mas aí, quando perguntam se querem votar nele, chega a 40%. Como é que pode 80% dizer que não confia nas palavras do Bolsonaro, acredita que ele é um grande mentiroso, mas mesmo assim seria capaz de votar? Tem algum problema aí? É um problema de ética? É um problema de raciocínio? É um problema de inteligência? Porque se você não confia em alguém, mesmo assim coloca ele lá dentro, tem algum erro. Talvez a pesquisa não mostrou aquilo que eu gostaria de pensar com vocês aqui. 80% desconfiam do presidente. Mas, segundo uma outra pesquisa anterior a esta, Bolsonaro seria reeleito. Reeleito com voto de quem? Dos 80% que não confiam nele? Como é que o nosso país está andando? O problema também está na desinformação. Muita gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. As propostas, não é? Os projetos de lei que estão sendo aqui encaminhados, tanto na Câmara como no Senado. Projetos esses que tiram ainda mais a segurança do trabalhador, que colocam a polícia e os militares como se fossem apenas capitães do mato, que podem, a mando do Bolsonaro, matar quem ele quiser. É o chamado excludente de licitude, que tira o crime daquele que mata. Do militar que mata, do policial que mata. Ele não vai precisar explicar por que matou. Basta que ele diga, ele me deixou nervoso, eu me senti em perigo ou estava com emoção exacerbada. É isso que está no projeto de lei. É um projeto de lei, tudo isso que a gente está vendo é uma preparação para uma ditadura, uma preparação para um golpe. Porque primeiro ele projeta as leis. Projeta leis, inclusive, de monitoramento. Pode monitorar tudo que você vê pelo Google, tudo que você fala pelo WhatsApp, tudo, CPF, título de eleitor, as compras que você faz, tudo. É um monitoramento geral da pessoa. E para que tudo isso, eu te pergunto? Ora, o governo não é bobo. Eles fazem projeções para tempos que virão. E esses tempos que virão é o controle total na mão de um governo. E eu te digo sempre, controle total na mão de ninguém. Nunca se deve confiar totalmente no governo, por mais que ele seja de esquerda ou de direita, 100% não existe. As pessoas sempre têm que colocar um pé atrás. É o Estado. É o Estado que te oprime, é o Estado que cobra impostos de você, é o Estado que tira os teus direitos, é o Estado que cobra a luz, cobra a água e quando você atrasa um mês, ele corta. São os grandes empresários. Por que o dono da van estaria enlouquecido
a favor do Bolsonaro, atacando as pessoas que querem falar alguma coisa, que denunciam. Por que o Bolsonaro quer fechar a Rede Globo? Por que essas coisas acontecem agora? Ou vocês acham que vocês vão sair ilesos disso e não vão ser prejudicados? Eu, de verdade, como youtuber, eu poderia muito bem apoiar o Bolsonaro, a partir de hoje ficar falando bem dele, elogiar tudo que ele faz, ser parte daqueles 14% do gado que acham que tudo que ele fala está certo, está correto. Mas eu te pergunto, e o meu caráter onde ia ficar? E as coisas, injustiças que eu vejo? A elite está ali, é do rico que ele gosta e é da riqueza que eles querem. Vocês acham que os ricos estão se importando mesmo com os pobres? Por que vocês acham que o Bolsonaro é o preferido dos ricos? Se é preferido dos ricos, é porque boa coisa não está fazendo aos pobres. Presta atenção onde você está. Essa pesquisa, ela indica isso. Agora, uma pesquisa internacional constatou que a maioria das pessoas que espalham notícia falsa, espalham intencionalmente. Elas sabem que a notícia é falsa. Mas se a notícia for contra aqueles que ele não gosta, ele espalha do mesmo jeito. Ou se a notícia fizer ajudar, auxiliar de algum modo aquilo que ele gosta, ele também espalha. É por isso que nós estamos convivendo com gente assim. Não é que estão enganadas, elas gostam de fazer. Então muita gente, infelizmente, no Brasil está assim. Ela apoia, acima de tudo. Mesmo sabendo que essa pesquisa mostrou uma coisa, que Fernando Henrique Cardoso, no primeiro ano do seu governo, ele teve 41% de aprovação. Lula, 42%. Dilma, 59%. O Bolsonaro aparece com 30%. Bolsonaro só perde por Fernando Collor, aquele que sofreu impeachment, com 23%. Então, a pergunta que eu não quero calar. Por que os ricos apoiam tanto o Bolsonaro? Fazem tanto por ele? Tanto, tanto, tanto. É porque o governo é bom? Reflita isso. Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer. Se inscreva nesse canal, compartilhe os vídeos. Se você quiser uma comunicação maior com a gente, o DDD 61 98304 6113 é o nosso zap. Nós estamos todos os dias aqui, às 14h15, com Critica Brasil News e à noite, às 21h15, com o Show de Notícias. Tchau, pessoal. A gente volta amanhã. Tchau.